Agora vamos para a nossa segunda palestrante. Ela é psicóloga há 12 anos e é uma apaixonada pelo processo de se tornar cada vez melhor pessoa e profissional. Ajuda mulheres a serem adultas, que se amam, que se cuidam e que assumem responsabilidades pela própria vida, tendo como ferramenta a relação consigo mesmas. Apresento-vos a Daniela Paninho, que vem falar de estratégias de autocuidado para a gestão da ansiedade no dia-a-dia. Daniela. Muito obrigada. Que bom estar aqui. Olá, adultas relâmpagos, portanto. Agora vamos juntar dois nomes num, não é? Porque eu chamo as pessoas que me seguem de adultas e vocês vão já perceber porquê. Mas antes de mais agradecer estar aqui, é mesmo um gosto muito, muito grande falar para mulheres. Eu sei que também estão cá homens e sintam-se todos integrados aqui na conversa, mas eu vou falar maioritariamente no feminino, é o meu público-alvo é feminino e realmente sinto-me muito em casa quando estou rodeada de mulheres. Agradecer muito o convite e felicitar-vos de estarem cá hoje a dedicar um sábado a vocês mesmas. Portanto, já estão a ser as adultas que cuidam de vocês. Portanto, parabéns a vocês. Uma salva de palmas para vocês. Ora, deixem-me lá ver se eu sei. Não, já fiz as neiras, não é? Boa. Ora então, eu venho falar-vos sobre a ansiedade e sobre formas práticas de autocuidado para gerirmos esta emoção, não é? E esta imagem aqui inicial, eu achei que se enquadrava perfeitamente, porque quantas vezes nós não sentimos vontade de simplesmente meter uma caixinha na nossa cabeça e não existir. Tipo, mundo, resolve-te, resolvam-se, deixem-me só sossegada um bocadinho. Não é? Porque sentimos que o mundo está muito acelerado e nós não estamos a conseguir acompanhá-lo. Isto gera ansiedade. Quem é que eu sou? Falando então aqui um bocadinho de mim. Sou mulher. Sou mãe de uma bebé de 1 ano e meio, que é a melhor coisa da minha vida. Sou noiva, sou filha, sou irmã mais velha, também sou amiga, vizinha, prima, neta, enfim, uma série de papéis e ali pelo meio também vou sendo psicóloga e coach. Sou tudo isto e em constante desenvolvimento. E eu gosto de trazer esta ideia do desenvolvimento porque eu sou uma apaixonada pelo processo. Eu sinto que estamos todos a querer estar em sítios onde não estamos, a querer ser aquilo que não somos. E estamos a desfrutar muito pouco do caminho de nos tornarmos melhores, de sermos quem somos, de nos conhecermos, de olharmos para nós com a curiosidade, que a Adriana nos falava há bocadinho, de explorarmos-nos. E eu gosto de saber que ainda não estou completa, que há mais degraus a subir, mas, em simultâneo, curtir muito o degrau onde estou hoje. Também nos falta. Não é? Às vezes estamos a subir, só queremos olhar para o degrau seguinte e esquecemos de viver o momento presente, que também vamos falar muito disso hoje. Sou apaixonada por montanha, fotografia, marketing, desenvolvimento pessoal e ambientes, assim como este aqui. Gosto muito, muito de estar aqui envolvida em ambientes onde as pessoas estão muito disponíveis para serem vulneráveis, para se conhecerem, para partilharem, para aprenderem. E tanto que aprendemos uns com os outros, independentemente de onde vimos e da nossa história. Acredito que vivemos uma vida mais leve quando nos tornamos as pessoas responsáveis por dar resposta às nossas necessidades. Há bocadinho estava aqui a ouvir a Adriana e realmente nós precisamos muito de pessoas, mas não conseguimos usufruir dessas relações e do que as pessoas têm para nos dar se a relação connosco não estiver bem. Não dá. Quando nós estamos bem connosco, vamos colocar responsabilidade de nos colocar bem no colo do outro, no mundo, no exterior. E andamos à procura de qualquer coisa no outro que, no fundo, está aí dentro de nós. E a relação connosco é efetivamente o pilar de tudo. Há 12 anos que então ajudo mulheres
No equilíbrio, eu costumo chamar entre o colo e o beliscão. Eu sou conhecida também por dar valentes beliscões, porque eu desafio, eu tenho algumas frases polémicas, eu gosto de fazer perguntas polémicas, gosto de vos fazer refletir, pensar, ir mais além, criar desconforto, porque é no desconforto que nós evoluímos. Não é fazer aquilo que nos é confortável e que já sabemos fazer e que está tudo certo por ali. Eu quero ir para o que não está certo, porque é lá que nós evoluímos, com calma, ao tempo de cada um, mas é lá que as coisas acontecem. E a relação connosco, então, implica tudo. Conhecer-me sem julgamento. Vamos também falar muito disto hoje. Sem julgar aquilo que eu estou a sentir, aquilo que eu estou a pensar, aquilo que está a acontecer na minha vida. Eu não posso ser a pessoa que me julga, porque o mundo inteiro já está a fazê-lo. Mas eu, não. Porque só eu é que estou a viver a minha história. Só eu é que estou a viver cada bocadinho do que está a acontecer comigo. Eu sei o que passei, tudo. Estive lá em todos os momentos, mais ninguém esteve. Portanto, eu tenho que ser a pessoa que não me julga, que valoriza as pequenas conquistas. Mais ninguém o está a viver por mim. E por mais que eu explique, nomeadamente com as estratégias que a Diana nos estava a partilhar, por mais que eu explique, a pessoa não viveu a minha história. A pessoa não esteve dentro da minha cabeça, não sentiu aquilo que eu senti. Portanto, eu tenho que ser essa pessoa na minha vida. E isso faz toda a diferença. Alguns valores, então, que eu defendo. A empatia, a verdade, a leveza, a maturidade também. Estamos aqui para nos tornarmos maduras também, adultas. A responsabilidade, mas também o humor. E vão perceber que eu também vou utilizando aqui um ou outro toque de humor, porque a mim salva-me muito e acredito que também podem utilizar na vossa vida como estratégia para relaxar um bocadinho. Vamos brincar mais com a nossa vida e não nos levarmos tão a sério em alguns momentos. Quem ainda não me segue e queres, e está a sentir que queres, eu estou aqui a julgar-vos um bocadinho, quem está a pegar no telemóvel, não, tem aqui o meu Instagram, também tenho muito gosto em receber-vos por lá, com estas minhas partilhas associadas muito à autoestima, à relação connosco, ao autocuidado. Portanto, também partilho muito da minha vida, muito aquilo que eu quero, não é? Nós sabemos como é que a coisa funciona, não é? Portanto, há uma triagem bem grande daquilo que eu partilho, mas também partilho de forma estratégica para vocês verem que nós, psicólogos, também sentimos ansiedade, também temos medo, as coisas não correm sempre bem, também temos que improvisar, também somos vulneráveis, também falhamos, também procrastinamos, desistimos e está tudo bem. Está tudo bem. Tá? Portanto, tenho muito gosto em ver-vos por lá. E agora sim, vamos então falar um bocadinho sobre ansiedade. E que bom que vocês já estão assim aquecidas, porque a Adriana já vos veio falar aqui bastante sobre a questão emocional. E eu senti, ok, já está o aquecimento feito, portanto elas já estão a refletir sobre estes tópicos, porque a ansiedade é efetivamente uma emoção. Não é um traço de personalidade. Eu ouço muitas vezes, eu sou ansiosa. Eu sou. Eu percebo que isto é uma força de expressão. Mas quando eu coloco as minhas emoções como traço de personalidade, como algo imutável, quase, tipo, não há nada a fazer em relação a isto, eu não trabalho em mim para gerir essa emoção, para perceber de onde é que ela vem e para permitir sentir outras coisas. E vou para o momento, para o desafio, já com o pressuposto de estar ansiosa. Mesmo que nem haja motivos nenhuns, mesmo que eu nem esteja preocupada com nada, mas se eu sou assim, eu vou me comportar assim. Ninguém é ansioso. As pessoas sentem ansiedade, estão ansiosas em determinado momento. Agora, acontece pessoas que sentem ansiedade muitas vezes. Mesmo assim, não são ansiosas. Agora, estou a sentir ansiedade com muita frequência. E vamos também, entretanto, falar um bocadinho sobre o que é normal e o que é que pode roçar ali no patológico. Está bem? Mas aqui eu queria trazer-vos essa consciência de que a ansiedade sente-se, não se é. Está bem? E a ansiedade vem do nosso software muito antigo. Ali na pré-história, nós precisávamos muito de estar lá alerta, porque efetivamente a nossa vida estava em constante perigo. Ou vinha um rinoceronte, ou aqueles animais muito estranhos que eu não sei o nome, ou então vinha um incêndio, ou muito frio, ou muito calor, ou então as crianças não sei o quê, ou então o marido não sei o que mais. Portanto, alerta máximo, porque efetivamente estávamos a sentir que a nossa vida estava em constante perigo. O tempo passou.
nós evoluímos, o nosso cérebro também evoluiu. Portanto, a nossa parte do nosso lobo frontal, portanto, o nosso neocórtex, a capacidade de racionalizar, também evoluiu. Mas nós estamos a utilizar a nossa capacidade de racionalizar para quê? Para as preocupações. E com isso estamos a ativar constantemente este software antigo que nós temos, que é útil, efetivamente. Eu tenho que estar alerta para determinadas situações. Eu tenho que perceber o que está à minha volta para sobreviver em alguns momentos. Mas nós estamos a sentir como se a nossa vida estivesse constantemente em risco e estamos a ativar o nosso corpo para um mecanismo que se chama luta ou fuga, que é o que a ansiedade ativa, sem estarmos efetivamente em risco. Sem a nossa vida estar em perigo. Nós estamos a viver as coisas como se a nossa vida dependesse daquela entrevista, daquela conversa com o marido, daquela refeição para a nossa criança, como se a nossa vida dependesse daquilo. Estamos a ativar-nos nesse sentido e o nosso lado racional é resgatado quando nós estamos ativados emocionalmente. Deixamos de conseguir pensar de forma consciente. Não é? Portanto, estamos a utilizar um mecanismo certo, adaptativo, mas demasiadas vezes. Porquê? Mecanismos que nos ativam aqui a nossa ansiedade. Ou vamos ao passado, ou vamos ao futuro. Não é? Portanto, não estamos a viver no aqui e agora. Vamos ao passado. Ai, aquela situação, o que é que eu podia ter feito diferente? Ai, eu falhei ali, eu sou mesmo assim, e aconteceu aquilo, e que desgraça, e não pode voltar a acontecer, e aquela pessoa disse-me aquilo. Não é? Ruminar ali à volta do passado, para quê? Para retirar informações, para eu quê? Conseguir controlar o aqui e agora, como se nós controlássemos alguma coisa. Mas eu vou lá e digo assim, ai não, agora eu vou estudar aquele momento ao pormenor, porque isto nunca mais vai acontecer na minha vida. Eu preciso de controlar. Eu não posso estar a sentir desconforto, porque o controlo é a nossa máscara de proteção para sobrevivermos, não é? Para estarmos tudo no nosso controle. Eu vou ao passado pensar nisso. E depois também vou ao futuro projetar, normalmente em catástrofe, não é? E se eu subo ali aquelas escadas e caio? Eu pensei nisto, juro. Subo ali aquelas escadas e caio, não devia ter vindo de salto. E se me dá uma branca? Não é? E se... Não fico tão bem assim nas fotografias. Pronto, é os isses, não é? Na nossa vida, se acontece isto, se não corre bem, se não corre de forma perfeita, como se precisássemos que alguma coisa corresse de forma perfeita, isso não é incrível, mas agora já percebi que vocês têm um modo que não é assim. Portanto, não tem que ser perfeita, é só fazer e ir aprimorando, não é? Mas vamos para os isses constantemente. Isto ocupa-nos muito espaço cerebral. Muita energia. Eu ouço pessoas, nomeadamente quem recebem consulta, exaustas. Exaustas. E não é fisicamente. É porque a cabeça delas esteve em todo o lado e mais algum, na refeição que tinha que fazer, no que tem que fazer amanhã, no que fez ontem, no que podia ter melhorado. E o aqui e agora? Não estamos a viver o único momento em que podemos viver. É o único. Cada segundo que está a passar agora na vossa vida nunca mais se vai repetir. Também não quero causar angústia. Mas aproveitem. Aproveitem o aqui e agora. Não estamos em risco de vida, a maior parte de nós. É muito raro isso acontecer. Vamos deixar de viver como se estivéssemos em risco. Quais é que são os novos perigos de hoje em dia, não é? É o perigo do julgamento. E se eu sou julgada? Se me dizem que não? Se ficam chateados comigo? Se ficam desiludidos? Se não correspondo às expectativas? Se falho? Se erro? Se não sou boa mãe? Se não sou boa companheira? Se não sou boa profissional? São os novos perigos que nós inventamos para estarmos constantemente a ativar a nossa ansiedade, como se a nossa vida dependesse disso, e não depende. Há solução para tudo. Para tudo, menos para a morte. Bem, mas a nossa vida há solução. Se não acontece assim, vai acontecer de outra forma. Temos que confiar mais também no destino. Bem, e abandonar ali aquele comando do controlo. O controlo está-nos a complicar muito a vida. Nós não controlamos, estamos a gastar a nossa energia toda a tentar controlar algo que não é controlável. Não é preciso ser perfeito.
Vocês só têm valor sendo exatamente aquilo que são. Não precisam de ser mais nada. Só precisam de viver e mostrarem ao mundo aquilo que são. Quando é que a ansiedade pode ser mais patológica? Está bem? Claro que não vamos aqui fazer autodiagnósticos, está bem? Diagnóstico de ansiedade, de transtorno de ansiedade, só com profissionais qualificados de saúde mental, psicólogos ou psiquiatras. Está bem? Deixem-me frisar sempre bem isto, porque isto é sempre importante de frisarmos. Psicólogos ou psiquiatras, está bem? Muitos terapeutas de muita coisa, certo? Mas não fazem diagnósticos, está bem? Portanto, confiem em quem efetivamente estudou no ramo da saúde mental para isso. Algumas pistas. Quando a ansiedade está a ser ativada de forma muito intensa para situações que nem é assim tanto o caso, ou seja, eu olho à minha volta e eu estou muito ansiosa com qualquer coisa e a maior parte das pessoas está nem aí. Pode estar aí a roçar um bocadinho o patológico, não é? Porque está tudo bem e nós somos ativados, não é? Portanto, há sempre coisas, perigos, coisas que temos que dar resposta, certo? Mas às vezes são coisas assim bem pequeninas que nós damos por ela que isto não é tanto o caso, mas estou a sentir muito isto. Poderá ser patológico, está bem? Ou então, quando está a ser com muita frequência, eu tenho pessoas que acompanho, nomeadamente com perturbação de ansiedade generalizada, que acordam ansiosas. Não aconteceu nada na vida delas e elas acordam já com batimentos acelerados, com sudorese nas mãos, já muito aceleradas. Poderá ser aqui um caso de ansiedade generalizada. Bem, temos sempre que observar. Ou então mesmo quando a nossa qualidade de vida está a ser colocada em causa. Quando eu já não estou a conseguir dormir bem, alimentar-me bem, estar com as pessoas, deixo de ter prazer em coisas que eu tinha prazer, isolo-me. Quando a minha vida muda e eu deixo de estar a ter qualidade de vida, também poderá ser um caso de uma perturbação de ansiedade. Ou então quando são associadas as fobias, não é? Quando são associadas alguns tiques, não é? Na perturbação obsessiva-compulsiva, em que eu tenho que fazer várias vezes a mesma coisa e repetir alguns comportamentos para controlar e relaxar um bocadinho a minha ansiedade. Portanto, existem várias pistas. Na dúvida, recorram a um profissional para fazerem o diagnóstico, está bem? E perceberem o que é que realmente está a acontecer com cada uma de vocês, para depois também a intervenção ser personalizada. Mas boas notícias, está bem? Mesmo estando, portanto, perante uma perturbação de ansiedade, tudo é tratável, está bem? Às vezes com a ajuda de medicação, outras vezes nem é necessário assim. Portanto, num processo tudo é tratável e nós temos uma coisa maravilhosa que devemos dar uso. A nossa neuroplasticidade, o nosso cérebro, adapta-se a tudo. Até agora, podemos estar treinadas a pensar de uma forma mais negativa, a estar muito alerta para determinadas coisas, estar muito preocupadas com muitas coisas e, portanto, as sinapses, que é a ligação entre os neurónios no nosso cérebro, estão quase que automatizadas a determinados caminhos. Há caminhos que são automáticos. Eu recebo um estímulo do exterior e penso logo de determinada maneira, não é? Nós somos todos seres muito automáticos. Mas, felizmente, é possível dar a volta a isto e treinar novas formas de interpretar o mundo, não é? E eu, na minha prática clínica, utilizo a abordagem cognitiva comportamental, onde nós trabalhamos precisamente isto. A nossa forma de pensar, de racionalizar, de interpretar o mundo muito à luz da nossa história, não é? Nós todos temos uns filtros que utilizamos para interpretar os dados do exterior à nossa história, mas conseguimos, em terapia, começar a ver outras formas de interpretar as coisas. E hoje estou-vos a trazer alguns inputs nesse sentido, de que só a questão de a minha vida depende disto. O que é que de pior pode acontecer? Às vezes não há nada de pior, não é? O que é que de pior pode acontecer? Ok, e se acontecer, eu não tenho recursos para dar a volta a isto? Muitas vezes tenho, não é? Esta flexibilidade cognitiva, não é? Esta capacidade de flexibilizarmos a forma de pensar sobre as coisas, cria novos circuitos no nosso cérebro e vai diminuindo o que é a ativação do sistema nervoso autónomo parasimpático, simpático, quero dizer, tem este nome simpático, mas não é muito simpático, porque é ativado nesta questão da luta ou fuga, não é? A ansiedade, luta ou fuga. Mas se nós criarmos outras formas de pensar, de interpretar o mundo, começa também a ser ativado outros sistemas. E o que é importante? Parar.
Não dá para trabalharem em vocês, não tenham essa falsa expectativa de que no corre-corre da vida vão conseguir trabalhar em vocês. Não, vamos ter mesmo que parar. Vamos ter que viver o momento presente. Não há outro caminho. É um desafio. Eu sei, porque às vezes eu também, e daqui a bocadinho já vos vou desafiar, mas eu desafio muitas vezes as pessoas a pararem, a estarem 5 minutos por dia em silêncio com elas próprias. Ui, o desafio que isso é. Porquê? Porquê que estar 5 minutos em silêncio é desafiante? Ai, muito ruído dentro da minha cabeça. Estamos muito a estimular o nosso cérebro para preocupações. Depois não queremos escutá-las ao mesmo tempo, mas depois não adianta não querer pensar em determinada coisa porque estamos a pensar em determinada coisa, não é? Portanto, o momento presente e utilizarmos os nossos órgãos dos sentidos para vir para o aqui e agora é o único caminho para eu conseguir abrandar o ruído que existe dentro de mim. Lá fora não. Lá fora não vou controlar. Mas dentro de mim eu consigo gerir. Com estar mais no momento presente, que é usufruir do aqui e agora. De forma muito simples. Eu, para vos dizer estratégias para aplicarem a atenção plena, ou também chamado mindfulness, no vosso dia-a-dia, vocês não têm que mudar uma vírgula daquilo que fazem de manhã à noite. É só fazerem com atenção plena. Por exemplo, o simples exercício de escovar os dentes. Todas nós escovamos os dentes, não é? Parte desse princípio. Todas nós escovamos os dentes. E fazê-lo com atenção plena é uma experiência totalmente diferente. Porque nós estamos ali a escover rapidamente os dentes e a pensar o que é que vou fazer a seguir. Que roupa é que vou vestir, ou o cabelo não sei o quê, ou o meu pequeno almoço, ou a criança, ou a cama que está por fazer. Vamos escovar os dentes com atenção ao sabor da pasta, ao cheiro da pasta, à textura da escova nos nossos dentes, enquanto nos olhamos ao espelho e dizemos bom dia, a fazer até alguma respiração mais tranquila. Não demora mais tempo, é só o mesmo tempo, mas com viver aquele momento, é vosso. O banho, outro momento-chave, que tomamos todas um banho a correr. Mas o cheiro do shampoo, a textura do shampoo, um bocadinho de massagem no couro cabeludo, o cheiro do gel de banho, a água quente nas costas, tão bom. E eu tomo banho com água a ferver. Água quente nas costas, tão bom. Ou então um banho de imersão, mas sabemos que para isso é um bocadinho mais de tempo. Mas usufruir do banho é o meu momento. Deixem de ir para depois, para o antes, decidam. Eu hoje vou tomar um banho com atenção plena às minhas sensações. Ou então a refeição, não é? E de certeza que vocês falam disso, da capacidade do mindful eating, não é? Portanto, o comermos com atenção plena aos sabores dos alimentos, observarmos a textura, as cores, não é? E termos efetivamente prazer numa refeição. Vamos comer de forma melhor, não é? Portanto, vai demorar mais tempo a saciedade a vir, mas vem de uma forma mais consciente, não é? Portanto, ok, já estou satisfeita ou não estou satisfeita, está-me a saber bem, não está a saber bem, e usufruímos daquele momento. Tá bem? Portanto, vocês têm vários pontos no vosso dia que vocês podem simplesmente utilizar o mindfulness. Estar no momento presente. Ninguém precisa de saber. Só vocês, é o vosso momento. E também é uma forma de autocuidado, porque muito se fala de autocuidado, mas pouco se fala de autocuidado, efetivamente. O autocuidado não é acordar às 5 da manhã, beber um suco verde, fazer uma aula de yoga e essas coisas todas que as influências fazem, tá bem? Não tem que ser nada disso. O autocuidado é uma coisa muito individual. O autocuidado é a resposta para uma necessidade minha, naquele momento. Não é de mais ninguém. Eu sei que há alguma tendência, eu vou planear a minha semana e colocar aqui momentos de autocuidado, mas a minha dica é, coloquem realmente espaço para o vosso autocuidado, mas não definam logo que atividade é. Mesmo que seja exercício físico, ótimo. Definam depois no dia, apetece-me fazer uma aula, apetece-me fazer musculação. Vejam, tentem entregar-se mais à questão do que é que me apetece hoje. Que tipo de aula é que me apetece hoje? Que tipo de exercício é que me apetece hoje? Comprometam-se a ir, mas façam o que vos apetecer. Está bem? O planeamento é importante, mas a flexibilidade de darmos resposta a efetivas necessidades no momento é nossa. E é uma mais-valia muito grande. Está bem? O autocuidado não é o que os outros fazem, é aquilo que eu faço. Para dar resposta a uma necessidade minha. E existem diferentes tipos. Embora uma atividade possa dar resposta logo a vários. Hoje vamos falar
maioritariamente o autocuidado emocional, tá bem? De acolher as nossas emoções, estar ali a dar-lhes espaço para elas existirem em nós. Mas também temos o autocuidado físico, que vem das nossas bases das bases: alimentação, hidratação, exercício físico e descanso. As pausas ao longo do dia, onde é que elas estão? Não estão. Acompanho pessoas que almoçam ao computador, que se esquecem de lanchar, que se esquecem de ir à casa de banho. Não, não pode ser. Estão desconectadas de si, das suas necessidades. Mas não tenho tempo. Têm tempo, sim. Não é a prioridade. Se eu não tiver tempo para tomar banho, como é que faço? Não tomo? É uma prioridade para mim, eu encaixo. E temos que começar a olhar para as nossas necessidades como prioridade. Temos também o autocuidado mental, que é o que vocês também estão aqui a fazer um bocadinho comigo agora, que é aprender coisas novas. Ler, conversar com pessoas que pensam de forma diferente, ver documentários, ver filmes, aprender, estudar, ir a formação. Nós também temos, isto também é autocuidado. Autocuidado espiritual, que pode ou não ser conectado com a religião, está bem? O autocuidado espiritual é mais numa base de coisas que nós não sabemos bem explicar, mas que dão-nos prazer fazer. Há pessoas muito conectadas com a natureza, por exemplo. Há pessoas muito conectadas com os animais. Há pessoas muito conectadas com a dança, a pintura, as artes. Portanto, é simplesmente, há uma parte de nós que tem ali prazer e nós entregamos-nos a isso. E depois o autocuidado social, que também é muito importante, que é estar com as pessoas que nos fazem bem. Estarmos em ambientes que nos valorizam, que nos sintamos compreendidas, não julgadas, como é este aqui. Mas depois também escolhermos as nossas pessoas é muito importante. Eu falo muitas vezes disto. Também o ambiente é muito, muito, muito importante. Autocuidado emocional. Eu recebo muitas vezes pessoas em consulta que têm medo de sentir, porque têm medo de adoecer, de enlouquecer. Mas a verdade é esta. Não é sentir que adoece. É não sentir. Nomeadamente com a ansiedade. A ansiedade é desplotada de uma forma adaptativa, mas depois eu não querer sentir ansiedade é que me complica a vida. Eu achar que é errado sentir ansiedade, ou achar que é ser fraca sentir ansiedade, aumenta o quê? A minha ansiedade. Porque eu não estou a controlar. Ela está aqui. E vai aumentando, 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 que pode dar até em crises de ansiedade, ou então até em ataques de pânico. Bem, que normalmente é patológico, também é uma perturbação de ansiedade que convém ser avaliada. Mas é não sentir o problema. Não vamos ter medo de sentir. Uma emoção está no nosso corpo segundos, se nós permitirmos. Só que tendemos a quê? A utilizar o nosso racional para dramatizar, para acrescentar filme àquela situação. E depois vêm outras emoções, logicamente, porque o que eu penso, eu sinto. A forma correta de respirar. Nós respiramos mal a uma parte do nosso tempo. Nós tendemos a respirar pelo nosso peito, não é? Aquela respiração mais superficial. E então, quando estamos ansiosas, mais ainda. Porque lá está, é ativado o sistema de luta ou fuga dentro de nós, e nós começamos a respirar de uma forma mais ofegante, que é para quê? Para fugirmos daquela situação. Começamos a preparar-nos para fugir. E a respiração começa a ficar mais ofegante. Mas esta respiração tende a efetivamente reforçar a sensação de perigo, a sensação de alarme, de alerta dentro de nós. A respiração correta é a que os bebés fazem, que é a respiração diafragmática. Os bebés não têm preocupações, portanto eles respiram bem. Então, a respiração diafragmática como é que se faz? E a seguir vamos treiná-la. Tá bem? Mas agora vou só explicá-la, mas a seguir tem um exercício onde vamos também aplicar de forma prática tudo isto que eu estou para aqui a dizer. A respiração diafragmática faz elevando o diafragma. E como é que eu faço isso? Quando inspiro, eu insuflo a barriga, não é o peito. Faço. Retenho por 2 segundos e expiro. Esta é a forma correta de trazermos a nossa emoção para um estado gerível. Eu sei que a maior parte de nós não se lembra de respirar. Ou então, sim, respira e vai. Não é assim.
Não é assim que acalmamos. Eu, quando respiro desta forma diafragmática, eu estou a ativar uma outra parte do meu sistema nervoso autónomo, que é o parasimpático, que há um bocadinho estava a dizer, que é o parasimpático, que é a parte do relaxamento. Nós estamos a comunicar ao nosso interior de a minha vida não está em risco, está tudo certo, calma. É a nossa comunicação para dentro. É através da respiração diafragmática. Bem, e basta fazermos algumas vezes que a nossa emoção naturalmente não desaparece, nem queremos, não desaparece, mas vem para um nível onde eu consigo racionalizar, o meu racional volta. E é isso que nós pretendemos para tomarmos decisões em relação ao que queremos fazer àquela situação em específico. Tá bem? Portanto, mais respiração diafragmática no vosso dia-a-dia, nas vossas pausas, a começar o dia, antes de irem dormir, utilizem-na e vamos já treiná-la de seguida. Mas antes queria-vos dar outras formas práticas de terem autocuidado emocional. Escrita terapêutica, adoro. E normalmente as pessoas são um bocadinho reticentes em começar, mas quase toda a gente, não digo toda a gente, também não vamos generalizar, mas quase toda a gente, quando começa a escrever, adora. No início é estranho porque pergunta-me, mas como é que eu começo? Querido diário? Olá! Como é que eu começo a escrever? Está tudo bem? Tanto faz. Tanto faz. Eu até às vezes aconselho as pessoas a começarem assim. Não sei como é que vou começar a escrever, mas eu tenho que escrever. E vão por ali fora. Não há uma regra. Tem pessoas que escrevem todos os dias imenso. Tem pessoas que só põem uns tópicozinhos. Tem pessoas que só escrevem quando sentem que estão mais ativadas emocionalmente. Outras pessoas que adoram escrever quando estão mais relaxadas e pensar sobre as coisas. Mas escrever é uma conversa connosco. Que podemos tê-la em voz alta, ao espelho, enfim, conforme quisermos. Mas a escrita traz-nos isto. E depois é muito interessante reler. Olha como eu pensava, com curiosidade, não é? Olha como eu pensava. E agora como eu penso de forma diferente? Ou e agora já não interpreto desta forma? Ou ainda penso desta forma, ok, está tudo bem. Não é? Começarmos a ver a nossa evolução através da escrita. Gosto muito deste exercício. Às vezes tem pessoas que escrevem no telemóvel, pessoas que têm um caderninho próprio para fazer, outras pessoas que utilizam um bloco de notas, ou então no final da agenda. Mas experimentem escrever de uma forma livre sobre o que pensam, o que sentem, como correu o dia, enfim. A meditação, também gosto muito, e hoje vamos fazer uma pequena que eu criei aqui para vocês. Não tem que ser aquela meditação de sentarem-se em forma com as pernas à chinesa ou aquilo. Não tem que ser, tá bem? Mas a meditação, e vocês podem explorar tipos de meditação. Há a meditação guiada, há a meditação que é só através da música, e estão em silêncio simplesmente a escutar os vossos pensamentos. Também a meditação não é suposto não se pensar em nada, como se acha, eu vou para ali e não vou pensar em nada. Não dá, não dá, está tudo bem pensar em coisas, mas abranda o ruído dentro de nós. Treina-nos, cria os tais novos circuitos que eu falei há bocadinho da neuroplasticidade do cérebro. A meditação é um treino para o nosso cérebro. Não adianta também fazerem só de vez em quando, porque não cria novos circuitos. Mas se vos servir como calmante, digamos assim, para determinados momentos, tudo certo, se for esse o foco. Se for criar novos circuitos dentro de vocês e reduzirem o ruído de uma forma prolongada, convém ser feito diariamente. Está bem? Explorem. Tem imensas aplicações gratuitas, o YouTube também tem imensas coisas, Spotify. Experimentem também para ver como é que se sentem, o que é que gostam. Pensem como as pequeninas, talvez ali de 3, 5 minutos, e depois vão aumentando conforme vos faça sentido. Partilhem grupos seguros, também é autocuidado emocional, eu partilhar aquilo que eu sinto, e a Adriana há bocadinho deu-nos técnicas muito boas de partilhar, não é? Ou compartilhar aquilo que eu sinto. Eu ouço-me a dizer aquilo que eu sinto e estou ao mesmo tempo a respeitar isso. Portanto, a admitir e a respeitar é isto que está a acontecer dentro de mim. O exercício físico também ajuda-nos aqui muito, tanto pelo sistema hormonal que é ativado com o exercício físico, mas também pelo relaxamento muscular que nos provoca, enfim, pela liberdade e as sensações que nos vêm e também na relação connosco. Ficamos sempre muito orgulhosas quando fazemos exercício físico. O sono é muito importante também, tá bem? Portanto, cuidem também da vossa higiene do sono, a preparação antes de dormir. Se não estiver a ser ok, procurem ajuda, porque é suposto nós dormirmos bem, tá bem? Não é normal não dormir bem. E também depende do que é bem para cada um de nós, mas isso depois também é avaliado.
banho relaxante, contacto com a natureza. Há pessoas que se sentem realmente muito em paz na zona com a natureza. Estar offline, limites nas redes sociais. Estou nessa luta convosco. Estou mesmo. É muito importante. Nós estamos constantemente a ser ativados e nem damos a dar por ela nas redes sociais, nas comparações, nas frustrações, no querer ser igual, enfim. E às vezes nem nos apercebemos. Mas às vezes acontece para desligarmos o telemóvel e está qualquer coisa no nosso corpo tenso. Né? Vamos estar atentos a isso. O que é que me está a provocar isso? Que limites é que eu devo colocar nos momentos em que estou nas redes sociais? A gratidão, eu sei que depois fala-se muito e é muito banalizada até esta temática, mas efetivamente tem impacto neurológico. Eu estar atenta e consciente do que tenho de bom na minha vida. Crio novos circuitos também. Porque eu estou sempre atenta ao que falta, ao que falha, ao que ainda não está bem, ao que ainda tenho que fazer. Mas todos nós que estão aqui nesta sala, temos coisas incríveis que temos que agradecer. Coisas muito básicas. Podem ser pessoas, podem ser condições de segurança, podem ser características nossas, podem ser recursos, pode ser ambientes, mas todos nós vamos parar mais vezes para agradecer também aquilo que já temos na nossa vida. Eu vou tentar incluir também um bocadinho disto no exercício de hoje. E depois, logicamente, terapia. Está bem? Lógico que tenho que vir aqui reforçar isto. Está bem? Que se estiver a ser difícil para vocês, mesmo lendo livros, ouvindo palestras, acompanhando psicólogas nas redes sociais, se não estiver a ser ok, procurem ajuda. Está bem? Procurem ajuda. Não é fraqueza. Muito pelo contrário. Ou falem com alguém que faz acompanhamento psicológico. Percebam como é que aquilo funciona. Ou falem mesmo connosco, psicólogos, mesmo nas redes sociais. Também estou super disponível para esclarecer algumas dúvidas, para tirar até algumas crenças que possam existir. Não precisam do apoio de ninguém, não precisam que ninguém saiba até. Enfim, é um caminho vosso. Mas procurem ajuda. Tá bem? É um caminho muito prazeroso até vocês mesmos. E muitas vezes encontra-se aí a solução certa para cada uma de nós. Vamos então fazer uma meditaçãozinha. Sim. O que é que eu vou sugerir? Também nem sei que horas. Okay. O que é que eu vou sugerir? Que tirem coisas do colo, que, não é? Que vocês estão um bocadinho cheias de coisas. Tirem coisas do colo, ponham-se confortáveis. Ponham-se confortáveis, podem assim agitar um bocadinho os ombros, para estar assim mais confortável. Os pés bem assentos no chão, é importante. Ninguém vai julgar. Se for a vossa primeira vez é muito esquisito, aviso, é normal. Eu faço meditações com as pessoas que acompanho e quando vou a eventos em que eu tenho que fazer a meditação, o meu coração dispara. Enfim, não percebo. Mas é o que eu acolho, eu aceito. Está pronto. Vou então sugerir que coloquemos aqui uma musiquinha. Eu tinha aí uma musiquinha tranquilinha e que reduzimos aqui um bocadinho as luzes para entrarmos num espaço aqui só nosso. Sei que estamos cheios de gente, mas vamos tentar conectar-nos connosco. Vamos só aguardar que a música comece, exatamente. Vou sugerir que fechem os vossos olhos, que coloquem as vossas mãos sobre as vossas pernas e os pés bem assentos no chão. Vamos trazer a atenção para a nossa respiração, sem controlar ainda. Prestar atenção ao momento exato que a respiração entra e que o ar sai. Sem querer controlar, só observar. Talvez estejam a sentir algum desconforto em alguma parte do vosso corpo. Talvez até consigam sentir o batimento cardíaco. Está tudo bem. Não é suposto nada. Não há julgamento algum. O que vier é para acolher. Vou sugerir então que agora a respiração seja um bocadinho mais consciente e diafragmática. Vamos então inspirar insuflando a barriga em 4, 3, 2, 1.
Reter por 2 e expirar em 6, 5, 4, 3, 2, 1. Novamente, inspirar insuflando a barriga em 4, 3, 2, 1. Reter por 2 segundos. 1, 2. E expirar em 6, 5, 4, 3, 2, 1. Agora podem ir respirando a vosso ritmo, manter os olhos fechados, sentir que a cada expiração estão um bocadinho mais relaxadas. Aos pouquinhos, algumas tensões que estavam no vosso corpo vão desaparecendo, vão ficando talvez a sentir o corpo um bocadinho mais pesado, mais relaxado, sentir os pés cada vez mais firmes no chão. Eu vou-vos convidar a estar no momento presente, sem qualquer julgamento. Vou sugerir que conversem convosco e eu vou orientar essa conversa. Não têm que racionalizar nada. Alertar também que se o vosso pensamento estiver de repente aí para não sei onde, está tudo certo. É só respeitarem isso e trazerem novamente a atenção para a vossa respiração. Não é suposto não estarmos a pensar em nada, está bem? Ele vai e vem. Vamos trazendo subtilmente o nosso pensamento novamente para a respiração, para as nossas sensações e para o aqui e agora. E então agora eu quero que conversem convosco. Vamos dizer-nos, em silêncio para nós, mas vamos dizer-nos: olá, há muito tempo que eu não estava conectada contigo. Desculpa por isso. Agora estou aqui para te ouvir, para escutar esse ruído que às vezes é tão incômodo, mas vem de mim, da minha história, do meu dia-a-dia, dos meus recursos. E eu não tenho que o diminuir. Tenho que o deixá-lo passar tal como se fossem nuvens no céu. Eu hoje estou conectada contigo. E vou estar mais vezes de hoje em diante. Quero-te também dizer que, independentemente daquilo que tu venhas a sentir, é certo, é legítimo, não é errado. Tens o meu amor, o meu respeito, o meu espaço, o meu colo para sentir tudo aquilo que sentires. Porque eu sei o que é isso. Só eu sei. A partir de hoje, vou abrandar o controlo. Vou confiar nos meus recursos, vou confiar na minha jornada e vou ser mais observadora daquilo que está a acontecer na minha vida. Tudo vai ficar no sítio certo. Muitas vezes eu nem tenho que intervir. Vamos abandonar o controlo e aceitar qualquer emoção que venha. Vou também pedir ajuda sempre que sentir necessário, sempre que sentir uma mais-valia. Não tenho que ser a super mulher. Não tenho que chegar a todo lado. Não tenho que fazer de forma perfeita. Exatamente como eu sou hoje, eu tenho valor. Eu sou uma mulher de muito valor. E hoje estou conectada contigo. Como há muito tempo não estava. Desculpa. Eu hoje permito-te ser quem és, sentir o que sentes e agir
de acordo com como tu achas que deves agir. Eu amo-te e nunca te vou deixar sozinha, porque comigo nunca estás sozinha. Pode estar muito ruído lá fora, mas eu hoje percebi que tenho aqui um espaço seguro em mim para voltar sempre que quiser. Sempre que quiser, eu aqui vou voltar para me ouvir, para me acolher, para me celebrar. Eu tenho muito valor. Abandono o controle e confio na minha jornada. Vamos fazer umas respirações profundas, voltar a trazer a atenção para a nossa respiração, deixarmos estar assim uns segundinhos nesta sensação de integração desta experiência. Podem se dizer mais algumas palavras se assim sentirem vontade. Digam-vos o que vocês quiserem, ninguém ouve, são só vocês com vocês. Vamos gradualmente voltando para o momento presente. Sugiro que mexam as vossas mãos, os vossos pés. Comecem a ouvir os sons à vossa volta, a focar na minha voz. E quando se sentirem ok, podem abrir os vossos olhos. Bem-vindas. E que bom, eu fico mesmo contente de ver libertação emocional neste exercício, porque isto é um contexto muito difícil para haver libertação emocional. Porque estamos com muita gente, não é? Portanto, há sempre algum receio de, será que a pessoa ao lado vai chorar? Será que a pessoa ao lado vai perceber que eu estou a chorar? Mas quando há a envolvência efetivamente de dentro para dentro, um, dois, tá. Alguém quer partilhar um bocadinho como é que foi este exercício? Então vamos por gestos. Gostaram, mais ou menos, não gostaram? Ok. Já alguém tinha feito meditação antes? Sim, levanta o braço. Ok. Meio. Não é? Portanto, sei que é desafiante. Está bem? E se não conseguiram mergulhar no exercício, também está tudo bem. É como estávamos a dizer, não é suposto nada. O que foi informação para vocês, do momento. Bem, mesmo que tenha sido desafiante, desafio-vos sempre a irem um bocadinho mais além e a experimentarem. Noutros momentos, noutras situações, no vosso dia-a-dia, ao fim de semana. É só avançar aqui para a fase final. Mas desafio-vos a estarem mais vezes conectadas convosco. Porque, influenciadas por mim, vocês comprometeram-se a isso. Está bem? Vocês seguiram a minha voz, eu vi-vos a aceitar e gostei muito mesmo da entrega que fizeram aqui ao exercício, da entrega que estão a fazer ao dia de hoje. Usufruam no momento presente.
Esqueçam o jantar que têm que fazer. Esqueçam o dia da manhã que têm que não sei o quê. Por uns momentos. Depois pensa-se. Depois chega-se a casa e vê-se. E arranja-se. A nossa vida não depende disso. Não sintam como se a vossa vida dependesse disso. Está bem? É isto que eu tinha para vos acrescentar. Obrigada pela vossa presença. Foi maravilhoso.